pessoal, bem-vindo ao Resfriando, seu portal sobre refrigeração. Hoje vamos falar sobre o tema compressor Scroll. Eu sou o Sidney Mourão, da Emerson Climate, e eu sou gerente técnico responsável pela parte técnica de produtos. Importante, antes da gente entrar no tema Scroll, entender um pouco da história de compressores e um pouco da cronologia. Esse slide tenta mostrar um pouco disso. Aqui eu estou simbolizando dos anos 40 até os anos de hoje, né? A gente verifica que compressores semi-herméticos, a gente tem uma história deles começando ali na época dos anos 40, tá? A gente vê ali uma evolução do semi-hermético ali pelos anos 50, a introdução dos compressores herméticos numa escala mais produtiva, vamos dizer assim, na parte dos anos 60, e aí a gente verifica esses compressores vindo com a sua história. Nos anos 80, uma evolução do compressor semi-hermético discos e, propriamente falando, o compressor Scroll entrando de uma forma mais produtiva em grande escala nos anos 90. Então a gente verifica que desde os anos 90 a gente já tem compressores Scroll, principalmente começando naquela ocasião com o mercado de ar-condicionado, que foi onde eles ganharam a sua grande história, e depois, em poucos anos depois, ali coisa de 5, 10 anos depois, entrando ali os compressores para refrigeração e vindo até os dias de hoje. Agora que a gente entender um pouco da história, dá para a gente verificar os produtos e diretamente para o produto. Aqui a gente tem exatamente essas categorias de produtos que mostram as faixas de aplicação deles, tá? Os refrigerantes para os quais eles trabalham e uma ideia com relação à capacidade, uma analogia de capacidade em HP. Lembrar sempre que a capacidade deve ser considerada em capacidade frigorífica. Aqui a menção com relação a HP é um mero guia no sentido de vocês entenderem mais ou menos o tamanho desse compressor. A gente verifica, portanto, que eu tenho compressores que vão mais ou menos de 1,3 a 15 HPs de potência elétrica. Verificamos uma linha bastante ampla, trabalhando com R22, 404, 134. Verificamos inclusive que essa linha de produtos hoje está desenvolvida e temos gama para atender, por exemplo, CO2, que é um grande player hoje no mercado como uma nova tecnologia. Ok, como que ele funciona? Agora vamos entender como que esse compressor funciona. Scroll, na realidade o nome Scroll vem de caracol, é a tradução do termo para o português. Caracol, em inglês nós estamos falando de Scroll. Então na realidade nós temos dois caracóis que trabalham em conjunto, um caracol fixo e um caracol móvel. Nesse vídeo, nesse momento, a gente consegue ver e acompanhar e entender o que se passa. Na realidade eu tenho o refrigerante entrando pela sucção do compressor, passando por todo o compartimento interno do compressor, fazendo o resfriamento do motor e saindo, né? Vocês verificam também aqui como ele funciona. Você vê um caracol fixo, um caracol móvel e em 100% do tempo eu tenho o refrigerante sendo comprimido. É o que a gente chama de uma compressão contínua. Eu tenho o refrigerante em todo momento, desde que o compressor está ligado, eu tenho o refrigerante sendo deslocado para a parte de descarga do compressor, de modo que eu tenho com isso menos vibração. Eu tenho um trabalho constante do compressor. Menos vibração significa menos ruído. Tá? Outra coisa bastante importante quando eu falo do compressor Scroll seria a característica dele de ter uma tolerância com relação a um certo retorno de refrigerante líquido, ou até uma quantidade maior de óleo, ou até uma pequena sujeira, porque o caracol tem uma tolerância com relação ao movimento axial e radial, de modo que ele permite que a gente tenha uma tolerância com relação a detritos e sujeiras que venham por parte do sistema. Com relação a pontos importantes de aplicação do compressor Scroll. O compressor Scroll, como foi visto no vídeo, ele tem um sentido de rotação. Ele só funciona e só comprime no sentido de rotação. Diferentemente dos compressores alternativos a pistão, que tanto faz a polaridade, o compressor vai sempre comprimir. No caso do compressor Scroll eu não tenho essa condição, eu preciso assegurar o sentido de rotação do compressor. Esse sentido de rotação nos compressores maiores, nós vamos ver em seguida o CoreSense, ele já faz o monitoramento desse tipo do sentido de rotação. Nos compressores menores, o técnico, o mecânico tem que se certificar no momento da instalação do equipamento
que o compressor está aplicado de forma correta. Como ele faz isso? Muito simples. O compressor rodando no sentido inverso, ele não vai dar uma pressão de alta e uma pressão de baixa, não vai diferenciar as pressões. Quando ele está no sentido correto, eu vou para uma pressão de alta, vou para uma pressão de baixa e tem um ruído normal do compressor. Caso esteja equivocada essa ligação, esteja no sentido inverso, nós vamos ter as pressões se mantendo as duas iguais. Você vai acompanhar no manômetro de baixo e no de alto, as pressões se mantendo praticamente iguais e o nível de ruído do compressor aumenta muito. Então fica claro para o técnico, fácil, de uma forma bem didática dele olhar e chegar à conclusão que não está correto. Outro ponto bastante interessante do compressor é que o refrigerante que entra por dentro do compressor, como eu disse, ele já resfria o motor. Então o compressor scroll, diferente de um compressor semihermético, não necessita de resfriamento adicional. Eu posso acarenar, fazer um armário e colocar o compressor scroll dentro desse armário e eu vou ter um funcionamento e uma condição térmica dele sendo atendida. Outro detalhe bastante importante, o compressor Copeland já tem na sua descarga uma válvula de retenção. Então o compressor sempre parte aliviado. Sempre a pressão interna do cárter dele está na pressão de baixa. E ele vai ligar a compressão de baixa partindo assim de uma forma aliviada e só depois que ele entra em rotação, atinge a rotação de cruzeiro, vamos assim dizer, ele vai abrir essa válvula e vai permitir o descarregamento. Então essa válvula assegura que eu tenho sempre pressão de baixa dentro do compressor. Como eu falei, eu tenho uma faixa de compressores, que são os compressores maiores, os compressores da linha K5, que já incorporam neles um CoreSense. O que é o CoreSense? CoreSense, na realidade, se a gente for fazer uma tradução disso, seria um sensor do corpo do compressor. Qual que é a ideia desse cara? A ideia dele é trazer para uma parte frontal do compressor toda uma sinalização de falhas, caso elas ocorram. Melhor que não, mas se ocorrer uma falha, eu vou ter uma sinalização na parte externa do compressor de que tipo de falha que está acontecendo. Como? Através de LEDs. Eu tenho diferentes cores de LED e esses LEDs vão piscar de acordo com o tipo de falha numa quantidade de vezes. Eu vou olhar através das cores e da quantidade de vezes que ele pisca num display que tem, numa tela que tem, e vou fazer a comparação. Através disso eu vou conseguir detectar, por exemplo, rotação invertida, vou conseguir detectar número de partidas do compressor, vou conseguir identificar se a temperatura de descarga está ruim, porque ele monitora, nesse caso, a temperatura de descarga. Tem um sensor aqui na cabeça do compressor que está conectado com o CoreSense. Posso, inclusive, se eu tiver esse compressor em rede, porque esse compressor, quando tem CoreSense, eu posso interligar ele no sistema de monitoramento. Se ele perder essa comunicação, ele vai também dar um tipo de falha. Ou seja, a ideia do CoreSense nesse compressor é dar ao técnico, ao mecânico, um guia rápido de falha. Dar ao compressor, quando integrado no sistema de monitoramento, uma visualização dessa falha através do sistema de monitoramento. Em outras palavras, dar uma agilidade para o técnico entender o que está acontecendo e ser mais efetivo na correção do problema.